Às vezes, as escolhas mais dolorosas são aquelas que fazemos por amor. Meu nome é Martha Jean Thompson e agora tenho 21 anos. As linhas no meu rosto contam uma história de alegria e também de dor, embora, por muitos anos, a dor tenha ofuscado todo o resto. Nasci em uma pequena cidade chamada Sun City, no Arizona, em 1938. Naquela época, esperava-se que as mulheres se contentassem apenas com casamento e maternidade. Talvez por isso eu tenha ficado em silêncio por tanto tempo. Conheci Richard na primavera de 1953. Eu tinha apenas 15 anos, trabalhava na farmácia do meu pai depois da escola. Richard tinha 22, era muito bonito em seu uniforme do exército. Havia acabado de voltar da Guerra da Coreia. Tinha aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam olhar direto para dentro da gente e um sorriso capaz de encantar qualquer pessoa da cidade. Todas as quintas-feiras à tarde, ele aparecia para tomar um milkshake de chocolate e sempre deixava uma gorjeta generosa, piscando para mim ao sair pela porta. Meus pais foram cautelosos no começo, afinal, ele era mais velho, mas Richard sabia conquistar as pessoas. Trouxe charutos caros para o meu pai e ajudava minha mãe a carregar as compras. Um verdadeiro cavalheiro, dizia minha mãe. Não se encontra mais homens assim hoje em dia. Quando completei 17 anos, meus pais já tinham dado a bênção para que a gente pudesse namorar de forma apropriada. Casamos em junho de 1956, logo depois que terminei o ensino médio. Ainda me lembro do meu vestido branco com gola de renda, das minhas mãos trêmulas segurando o buquê de rosas brancas e lírios. Toda a cidade compareceu ao casamento. Richard já trabalhava no banco local e era muito respeitado. Todos diziam que eu tinha sorte de ter encontrado um homem tão bom. Eu também acreditava nisso. No primeiro ano, nosso casamento foi tudo o que eu havia sonhado quando menina. Richard comprou uma casinha nos arredores da cidade, com uma varanda, onde eu me sentava ao entardecer, vendo o deserto ser pintado em tons de laranja e roxo pelo pôr do sol. Falávamos sobre ter filhos, sobre a vida que construiríamos juntos naquela comunidade. Richard me trazia flores silvestres que colhia no caminho de casa e nos fins de semana íamos ao lago próximo para piqueniques. A primeira vez que ele me bateu foi 2 semanas depois de eu contar que estava grávida. Eu havia queimado o café da manhã. Os ovos ficaram duros demais, a torrada escura demais. Aconteceu tão rápido. 1 minuto eu estava pedindo desculpas. No seguinte já estava no chão, com a bochecha ardendo e os ouvidos unindo. Richard imediatamente caiu de joelhos ao meu lado, chorando e pedindo perdão. Não sei o que deu em mim, soluçava. Nunca mais vai acontecer, Martha. Juro pela minha vida. Eu acreditei nele. Tive que acreditar. Um bebê estava a caminho. E em 1957, o divórcio não era algo que mulheres respeitáveis considerassem. Além disso, eu o amava. E quando não estava com raiva, ele era o mesmo homem encantador que havia conquistado meu coração. Mas aconteceu de novo. E de novo, sempre seguido de lágrimas, de promessas, de períodos de felicidade perfeita que me faziam acreditar que finalmente essas coisas estavam mudando. Aprendi a esconder os hematomas com maquiagem, a dizer aos vizinhos que havia batido numa porta quando notavam meu lábio rachado ou o olho roxo. Oh, sou tão desastrada! Eu ria enquanto Richard colocava o braço em volta de mim, fingindo proteção. Quando Michael nasceu, em janeiro de 1958, pensei que tudo iria melhorar. Durante alguns meses, realmente melhorou. Richard chegava do trabalho e embalava nosso filho, cantando canções de ninar com uma voz tão terna que me fazia chorar. Era tudo o que eu sempre quis. Ele sussurrava. Você me deu tudo, Martha. Mas então Richard perdeu o emprego no banco. Ele disse que era por causa de cortes.
mas anos depois descobri que havia sido pego desviando dinheiro das contas dos clientes. Começou a beber muito, a desaparecer por dias. Quando voltava para casa, qualquer coisa o fazia explodir. O choro de Michael, o jantar atrasado, eu perguntando onde ele tinha estado. A primeira vez que ele machucou Michael, nosso filho tinha apenas 1 ano e meio. Michael havia derrubado o copo de uísque dele. Richard agarrou o bracinho do menino com tanta força que ficaram marcas de dedos. Quando tentei intervir, Richard me jogou contra a parede, tirando meu ar. Se algum dia você tentar me deixar, ele sussurrou naquela noite, enquanto eu chorava na cama. Eu vou te encontrar. E vou garantir que você nunca mais veja esse menino. Talvez ele nem esteja mais vivo para você ver. Eu sabia que ele falava sério. O jeito frio como seus olhos brilharam, como os de uma cobra, me mostrava que não era só o álcool falando. Por mais 3 anos, aguentei. Tentei de tudo. Ser a esposa perfeita, manter Michael quieto quando Richard estava em casa, procurar consolo no pastor da igreja, que apenas me dizia para rezar mais e ser mais submissa. Nada adiantou. Minha salvação veio na forma da minha irmã Caroline, que morava em Minneapolis. Ela veio visitar no aniversário de 4 anos de Michael e imediatamente percebeu que algo estava errado. Quando Richard saiu para beber naquela noite, Caroline me confrontou. No começo, neguei tudo. Era vergonhoso admitir que meu casamento era um fracasso, que eu não conseguia proteger meu próprio filho. Mas Caroline insistiu. Mostrou como Michael se encolhia toda vez que uma porta batia, como ficava em silêncio quando o nome de Richard era mencionado. Isso não é mais sobre você, Martha, ela disse. Que tipo de homem Michael vai se tornar se é só isso que ele vê? Naquela noite, depois que Caroline foi dormir no quarto de hóspedes, sentei-me ao lado da cama de Michael, observando-o dormir. Seus cílios escuros descansavam sobre as bochechas, seu pequeno peito subindo e descendo. Um hematoma ainda estava visível em seu braço, onde Richard o havia agarrado 3 dias antes. Naquele momento, eu soube o que precisava fazer. Na manhã seguinte, enquanto Richard estava no trabalho de construção, contei meu plano para Caroline. Ela achou que eu estava louca. Você vai fazer o quê? Ela perguntou, parando a xícara de café no meio do caminho. Vou mandar Michael com você para Minneapolis, repeti. Vou dizer a Richard que é só uma visita, que ele vai voltar em algumas semanas. Até lá, terei encontrado uma forma segura de fugir. Martha, isso é loucura. Venha conosco agora, vocês dois, implorou Caroline. Balancei a cabeça. Você não entende. Se nós dois sumirmos, ele nunca vai parar de nos caçar. Tem amigos na polícia. Vai dizer que eu sequestrei nosso filho. Mas se eu ficar, se eu convencê-lo de que aceitei a situação, posso planejar com calma, juntar dinheiro, encontrar um lugar onde ele nunca pensaria em procurar. Caroline discutiu, mas por fim entendeu. O deserto havia me ensinado paciência. Às vezes, para sobreviver, é preciso jogar o jogo longo. Arrumamos uma pequena mala para Michael, dizendo que ele faria uma viagem especial com a tia. Coloquei seu ursinho de pelúcia favorito em cima, junto com uma foto minha. A parte mais difícil foi segurar as lágrimas enquanto o abraçava. Tchau, mamãe, quando você vai vir? Ele perguntou com os bracinhos em volta do meu pescoço. Logo, meu amor, prometi. A mamãe tem coisas importantes para resolver aqui antes, mas eu vou até você. Não importa o que, eu vou até você. Naquela noite, quando Richard voltou para casa, contei que Caroline tinha levado Michael para uma visita. Como esperado, ele explodiu em fúria, jogando móveis, ameaçando me matar. Mas quando não reagi, quando apenas disse que ele voltaria em 2 semanas, que Caroline só queria um tempo com seu único sobrinho, e Richard acabou se acalmando. 2 semanas, ele disse, apontando o dedo para meu rosto. Nem um dia a mais.
O que Richard não sabia era que Caroline e Michael já estavam em um ônibus a caminho de Minneapolis e que eu não tinha nenhuma intenção de trazer meu filho de volta para aquele inferno. Os 15 anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. 2 semanas se passaram, depois 3. A fúria de Richard, quando Michael não voltou, foi algo que eu nunca tinha experimentado. Acabei no hospital com 3 costelas quebradas e uma fratura no rosto. Disse aos médicos que tinha caído da escada. Ninguém questionou. Richard chamou a polícia, denunciou Michael como sequestrado, mas Caroline tinha se preparado. Ela conseguiu documentos mostrando que tinha permissão para cuidar dele. Um amigo no tribunal a ajudara, retrodatando papéis com minha assinatura. A investigação acabou sendo arquivada e eu fiquei. Continuei suportando as agressões de Richard, seu abuso verbal, seu controle. Secretamente, escrevia cartas para o vizinho de Caroline, que as repassava para minha irmã, que então lia para Michael. Eu não podia me arriscar a escrever diretamente para eles. Richard vigiava a correspondência religiosamente. Os anos passaram. As agressões se tornaram menos frequentes à medida que Richard bebia mais, ficando tão intoxicado que mal conseguia fazer mais do que gritar. Trabalhei em uma lanchonete, escondendo dinheiro em um buraco sob as tábuas do armário do nosso quarto. $1 de cada vez construía meu fundo de fuga, e a cada centavo guardado, eu sussurrava para mim mesma, um dia mais perto de Michael. O que eu não sabia então era que a carta que mudaria tudo já estava a caminho. Uma carta que finalmente me daria a força para partir. O que significa ser mãe quando você não pode abraçar o seu filho, quando só o conhece através de palavras no papel e memórias distantes? Todas as noites, durante 15 anos, adormeci com a mesma oração nos lábios. Proteja-o. Faça com que ele saiba que é amado. Eu me deitava ao lado de Ricardo, sua respiração pesada de uísque, e recitava em silêncio tudo o que conseguia lembrar sobre Miguel. O jeito como o cabelo dele se enrolava na nuca, como franzia o nariz quando ria, o som da sua voz me chamando de mamãe. Eu tinha pavor de esquecer. Às vezes, nas horas escuras antes do amanhecer, eu desenhava os contornos de seu rosto na minha mente, o pânico crescendo quando certos detalhes ficavam turvos. Será que seus olhos tinham aquela manchinha dourada na íris esquerda? Ou era na direita? Será que sua risada tinha aquele soluço no final? Ou estou confundindo isso com o filho do vizinho? As cartas eram minha tábua de salvação. Todos os meses, quando tinha sorte, recebia uma da dona Albertina, vizinha de Carolina, que havia concordado em ser nosso elo secreto. Ela enviava envelopes inocentes, parecendo boletins de grupo de costura. Ricardo nunca suspeitou de nada. Jogava-se a correspondência na mesa da cozinha e voltava para o jornal ou a garrafa. Dentro de cada envelope havia notícias do meu filho. Miguel perdeu o primeiro dente. Miguel começou no jardim de infância. Miguel entrou nos escoteiros. Cada marco que eu perdia era uma faca no meu coração, mas também a prova de que ele estava vivo, crescendo, prosperando. Carolina o estava criando bem. Ele pergunta por você, escreveu Dona Albertina em 1962. Carolina diz que você está doente e não pode viajar, mas que o ama muito. Ele mantém sua foto ao lado da cama. Eu precisava ser cuidadosa com essas cartas. Lia uma vez, memorizava cada palavra, depois queimava na pia da cozinha enquanto Ricardo estava no trabalho. Não podia correr o risco de ele encontrá-las. As cinzas desciam pelo ralo, mas as palavras permaneciam comigo, tesouros que eu revisitava nos meus momentos mais sombrios. Em 1963,
Quando o presidente João Goulart foi deposto, o país inteiro mergulhou em incerteza. Ricardo ficou em casa 3 dias seguidos, bebendo e assistindo às notícias. Estava particularmente volátil naquele período, como se a tragédia nacional fosse pessoal. Quebrou nossa televisão num acesso de fúria. Coube a mim juntar os cacos enquanto ele desmaiava no sofá. Durante esses anos, envelheci décadas. Em 1965, aos 27 anos, estranhos costumavam pensar que eu tinha quase 40. O estresse constante, a vigilância permanente necessária para sobreviver com Ricardo, a dor da separação do meu filho, tudo se gravou no meu rosto, nos meus ossos. Eu trabalhava 6 dias por semana na lanchonete da Dona Rosa. Ela mesma era uma senhora dura, que não fazia perguntas quando eu aparecia com hematomas, mas me dava turnos extras quando o Ricardo sumia em suas bebedeiras e, às vezes, escorregava algumas moedas a mais no pagamento. Para o seu fundo de emergência, dizia piscando. Ela não sabia para o que eu estava juntando, mas sabia que eu precisava de uma rota de fuga. A lanchonete acabou virando meu refúgio. Lá, eu podia ser apenas Marta, a garçonete, eficiente, simpática, normal. Os clientes conversavam comigo sobre o clima, elogiavam a rapidez com que eu servia o café, deixavam gorjetas acompanhadas de sorrisos sinceros. Durante 8 horas por dia, eu podia fingir que era apenas uma mulher comum levando uma vida comum. Foi na lanchonete que conheci a doutora Sarah Cohen, em 1968. Ela era nova na cidade, e estava abrindo um pequeno consultório médico. Ao contrário dos outros médicos da nossa comunidade conservadora, era mulher, solteira e não frequentava a igreja. A fofoca correu solta. A doutora Cohen vinha todas as quartas-feiras almoçar. Sempre pedia a mesma coisa: sanduíche de peru no pão de centeio, sem maionese, e café preto. Trazia revistas médicas e lia enquanto comia. Um dia, quando enchi sua xícara, ela levantou os olhos e disse: "Esse punho precisa de um raio-x." Eu tinha torcido o braço na noite anterior, quando Ricardo Coelho torceu para trás. Osso-me. Enfaixei com uma atadura e fui trabalhar mesmo assim. Não é nada. Respondi rápido. Bom, só eu, toda atrapalhada. Ela segurou meu olhar por um longo momento, e disse, em voz baixa: "Meu consultório fica aberto até às 7, às quintas-feiras. Não precisa marcar." Nunca fui até o consultório dela. Não podia arriscar Ricardo descobrir. Mas a doutora Cohen continuava frequentando a lanchonete e às vezes deixava folhetos debaixo do prato junto com a gorjeta. Informações sobre um abrigo para mulheres em Porto Alegre, sobre assistência jurídica. Eu os pegava depressa, o coração disparado, lia no banheiro durante meu intervalo e depois destruía. Enquanto tudo isso acontecia, Miguel crescia. As cartas contavam que ele ia bem na escola, especialmente em matemática. Entrou para o time de beisebol. Teve sua primeira namorada aos 13 anos, uma menina chamada Penélope, de cabelos ruivos e sardas. Carolina cuidava bem dele, colocou o aparelho quando precisou, o levava para pescar nos fins de semana, ajudava com as tarefas da escola. "Ele está se tornando um belo rapaz", escreveu Dona Albertina em 1970. "Já está mais alto que Carolina." A voz mudou, e quando se concentra muito, às vezes franze a testa do mesmo jeito que você. Essa carta me fez chorar tanto que precisei ligar o chuveiro para abafar o som. Meu bebê já não era mais bebê. Tinha 16 anos, quase um homem, e eu havia perdido tudo. O mais difícil era imaginar que ele pudesse me odiar. O que Carolina teria dito conforme ele crescia? Será que entendia porque eu mandei embora e fiquei? Ou pensava que eu o abandonei?
Esse pensamento me torturava. A violência de Ricardo variava ao longo dos anos. Quando os anos 60 deram lugar aos 70, ele bebia mais, mas batia menos. Tinha perdido o emprego na construção e agora trabalhava de vez em quando alguém aceitava contratá-lo. Nossa casa, antes motivo do meu orgulho de dona de casa, se deteriorava junto com o casamento. O sol rachava as pinturas, o telhado tinha goteiras, o quintal se enchia de mato seco. Eu seguia trabalhando, seguia economizando. Em 1973, já tinha quase 3.000 cruzeiros escondidos no buraco sob as tábuas do armário do quarto. Uma fortuna para mim, conquistado uma gorjeta de cada vez ao longo de 15 anos. Eu tinha 45 anos, com anos, os cabelos já marcados de fios brancos e o rosto riscado por linhas profundas. Mas aquele dinheiro representava liberdade, e cada moeda guardada reacendia uma centelha da jovem que eu um dia fora, a que sonhava com felicidade. Eu tinha um plano. Miguel faria 20 anos em breve. Quando ele estivesse crescido, seguro na própria vida, eu iria embora. Ricardo não poderia mais machucá-lo. Eu iria para bem longe, talvez para o sul, quem sabe Santa Catarina ou até o Paraná, onde as árvores cresciam tão densas que bloqueavam o sol, onde chovia o suficiente para lavar a poeira e as lembranças do deserto. Meu aniversário de 40 anos passou sem celebração em fevereiro de 1974. Ricardo esqueceu, como fazia há anos. Dona Rosa me deu um bolinho com uma vela ao final do turno. Faça um pedido, querida, disse. Fechei os olhos e pedi o mesmo desejo que fazia há 15 anos, segurar meu filho de novo, só mais uma vez. Uma semana depois, cheguei em casa depois do trabalho e encontrei Ricardo desmaiado no sofá, como de costume. Pendurei o casaco, tirei os sapatos e fui conferir a correspondência que tinham empurrado pela porta da frente. Contas, propagandas, e uma carta com uma caligrafia desconhecida. O remetente fez meu coração parar. Porto Alegre. Mas não era da dona Albertina? A carta era endereçada diretamente a mim, de Miguel Silva. Meu filho tinha me encontrado. Com as mãos trêmulas, coloquei a carta no bolso e fui ao banheiro, o único lugar daquela casa pequena onde eu tinha alguns minutos de privacidade. Tranquei a porta, abri a torneira para mascarar o som e cuidadosamente rasguei o envelope. Querida mãe, começava. 2 palavras simples que quase me destruíram. Precisei tapar a boca com a mão para não gritar. A carta que mudaria tudo estava agora em minhas mãos. E enquanto lia as palavras do meu filho pela primeira vez em 15 anos, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Algumas cartas são apenas tinta no papel, opal. Outras reescrevem toda a sua existência. Sentei-me no chão frio do banheiro, encostada no papel de parede descascado, lendo e relendo as palavras de Miguel até que se confundiram com minhas lágrimas. Querida mãe, dizia a carta. A tia Carolina acha que eu não deveria escrever. Diz que isso pode colocá-la em perigo. Mas agora tenho 20 anos e mereço saber a verdade. Mereço entender porque minha mãe me mandou embora, mas não foi junto. Tenho perguntas que só você pode responder. A caligrafia era firme, precisa, como as mãos de um estranho deslizando no papel. Aquele era meu filho, mas já não era o menino que eu lembrava. Era a escrita de um homem, os pensamentos de um homem. Já conheço pedaços da história há anos. Ele continuava. A tia Carolina tentou me proteger quando eu era pequeno, dizendo que você estava doente, que viria quando pudesse. Mas conforme cresci, comecei a fazer perguntas mais difíceis. No ano passado, no meu aniversário de 19 anos, ela finalmente me contou tudo. Sobre Ricardo, sobre os abusos, sobre qual a escolha que você fez para me salvar, ficando para trás. Meu peido doía ao imaginar Carolina sentando meu filho para explicar a feiura do mundo, destruindo qualquer ideia inocente,
que ele ainda tivesse sobre sua mãe ausente. Fiquei com raiva no começo, escreveu Miguel. Raiva, porque você não lutou mais, porque não veio comigo naquele dia, porque escolheu ficar com um monstro em vez de estar com seu filho. Eu não conseguia entender que tipo de mãe faria essa escolha. Cada palavra era como uma lâmina merecida entre minhas costelas. Quantas vezes eu mesma não havia me feito as mesmas perguntas? Eu era covarde. Deveria ter arriscado tudo e fugido com ele. Mas então a tia Combride e a tia Carolina me mostrou as cartas. Todas as cartas que você escreveu ao longo dos anos e que a dona Albertina passou adiante. Ela guardou, bastou cada uma delas. Mostrou como você as numerava caso chegassem fora de ordem. Foram 172 cartas, mãe. 172 pedaços do seu coração enviados para um filho que não podia responder. Levei a mão, gibi a mão à boca, sufocando um soluço. Carolina as tinha guardado todas. Eu imaginava que ela as lia para Miguel quando ele era pequeno e depois descartava. Pensar que ela preservara esse rastro de papel do meu amor me deixou sobrecarregada. Li todas em um fim de semana. Miguel escreveu: descobri como você fazia turnos duplos para economizar dinheiro para fugir. Como comemorava meus aniversários em segredo. Como acompanhava cada conquista mesmo sem estar presente. Em uma carta de 1965, você descreveu como passava em frente à escola na hora do recreio só para ouvir o som das crianças da minha idade brincando. Eu me lembrava dessa carta. Foi um período particularmente sombrio. Ricardo tinha quebrado minha clavícula na semana anterior e a medicação contra a dor me deixara melancólica, mais vulnerável na escrita do que de costume. Nas suas cartas encontrei a mãe que nunca conheci. Miguel continuou. A mulher que cantava. Você é minha luz do sol sozinha no meu aniversário todos os anos. A mulher que guardava no bolso do avental de trabalho uma pedrinha que eu lhe dei quando tinha 3 anos, tocando-a como um amuleto durante o dia. A mulher que suportou e impôs o inferno para que eu não tivesse que passar por ele. Um ronco alto vindo da sala me assustou. Ricardo ainda estava desmaiado. Mas por quanto tempo? Eu precisava terminar de ler para memorizar cada palavra antes de destruir essa ligação preciosa com meu filho. Estou estudando engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Miguel continuou. Tenho aí uma bolsa de estudos. A tia Carolina diz que puxei a inteligência de você, que você sempre lia, sempre curiosa sobre como as coisas funcionavam. Diz que tem os seus olhos e sua teimosia, mas eu não saberia. Só tenho uma fotografia sua, aquela que você escondeu no meu ursinho quando fui embora. Já está desbotada agora, gasta de tanto eu manusear. Tentei imaginá-lo, com 20 anos, na faculdade, estudando equações complexas e construindo o futuro. Meu lindo menino, seguro e instruído, com oportunidades que eu jamais poderia lhe dar aqui. Mãe, já esperei tempo demais. Não quero apenas ler sobre sua vida. Quero fazer parte dela e quero que você faça parte da minha. Meu coração batia forte no peito. O que ele estava dizendo? Portanto, esta não é apenas uma carta, é uma missão de resgate. O parágrafo seguinte explicava tudo em detalhes. Datas, horários, locais. Miguel havia planejado minha fuga. Ele e Carolina estavam trabalhando nisso há meses. Tinham alugado um apartamento em Curitiba, onde morava a irmã de Carolina. Haviam garantido para mim uma entrevista de emprego em uma livraria de um amigo da família. Até consultaram um advogado sobre como me proteger legalmente se Ricardo viesse atrás de mim. Estaremos em Belo
Horizonte no dia 17 de abril e já escreveu: reservamos 2 quartos no Hotel Central. Vou esperar lá enquanto a tia Carolina vem buscá-la. Tudo o que você precisa fazer é estar pronta. Leve apenas o que couber em uma mala. Saia enquanto ele estiver no trabalho ou dormindo. Pegue um ônibus para Belo Horizonte. Anexamos o valor da passagem e ligue para este número da rodoviária. Presa ao papel com um clipe, havia 30 cruzeiros e um cartão de visitas com um número escrito no verso. Se 17 de abril não der certo, esperamos um dia, uma semana, um mês, o tempo que for preciso. Mas por favor, mãe, não faça disso mais 15 anos. Vivi a maior parte da minha vida sem você. Não quero perder mais tempo. A carta terminava de forma simples. Eu te amo, eu te perdoo. Volte para mim. Seu filho, Miguel. Dobrei a carta com as mãos trêmulas, apertando-a contra o coração. 17 de abril. Faltavam apenas 3 semanas. Depois de 15 anos de planos, de economias e de sobrevivência, minha salvação tinha uma data no calendário. Mas eu conseguiria. Ricardo estava cada vez mais imprevisível. Sua bebida piorara e ele havia desenvolvido uma paranoia que não existia antes. Me acusava de ter casos, de roubar seu dinheiro, de envenenar sua comida. Na semana passada, agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas de dedos porque achou que eu estava demorando no mercado. E se ele me pegasse tentando fugir? E se me seguisse até Belo Horizonte? E se encontrasse Miguel? O medo familiar começou a rastejar pela minha espinha. O mesmo medo que me mantivera presa por tanto tempo. Seria mais seguro ficar, mais seguro para Miguel, se eu continuasse prisioneira de Ricardo. Não era isso o que eu mesma havia repetido durante 15 anos? Mas, ao reler a carta, algo mudou dentro de mim. Meu filho já não era mais a criança vulnerável que precisava de proteção. Era um homem agora, tomando suas próprias decisões, correndo seus próprios riscos, e ele havia escolhido se arriscar por mim. Olhei para mim mesma no espelho acima da pia. Encarei de verdade pela primeira vez em anos. Cabelos grisalhos e linhas profundas em volta dos olhos e da boca, ombros permanentemente curvados como se sempre aguardando um golpe. Eu tinha 46 anos. Quantos mais sacrificaria ao medo? Uma lembrança emergiu, algo que a doutora Cohen me disse no ano passado, quando finalmente desabei e a procurei durante uma das viagens de Ricardo. Ela havia enfaixado corretamente meu punho torcido e disse: o momento mais perigoso para uma mulher na sua situação é quando ela decide partir, mas o segundo mais perigoso é cada dia que permanece. Guardei a carta no sutiã, junto à pele. Depois, joguei o envelope vazio no vaso sanitário e deixei a água correr na pia para lavar qualquer lágrima restante. Quando saí do banheiro, Ricardo ainda roncava no sofá, uma garrafa vazia caída ao lado. Fui até o quarto e deitei do meu lado da cama, olhando para o teto. 17 de abril. Repeti a data na mente como uma oração, como uma promessa. Pela primeira vez em 15 anos, me permiti imaginar uma vida diferente, uma em que eu pudesse acordar sem medo, falar sem calcular o risco de cada palavra, existir sem monitorar constantemente o humor de outra pessoa. Uma vida em que eu pudesse finalmente ser mãe de Miguel novamente. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com sua ressaca de habitual, resmungando e hostil. Mantive a cabeça baixa, preparei o café exatamente como ele gostava, aguentei suas reclamações sobre os ovos estarem moles demais. Cada momento parecia irreal. Eu me movia por gestos familiares enquanto carregava esse enorme segredo. Eu tinha um plano, eu tinha um futuro. Em apenas 3 semanas, eu poderia estar livre. Fui trabalhar na lanchonete da Dona Rosa como sempre, mas tudo parecia diferente. Os rostos conhecidos dos clientes de sempre, a rotina de encher xícaras e anotar pedidos. Tudo tinha um ar de despedida. Eu me pegava
notando pequenos detalhes que havia ignorado por anos, como a luz do sertão entrava pelas persianas à tarde, criando padrões no balcão de fórmica, como Dona Rosa cantarolava junto com o rádio enquanto trabalhava na chapa. O rangido particular da porta batente entre a cozinha e o salão. Tudo aquilo logo se tornaria memória. Apenas mais 3 semanas daquela vida. Não ousei escrever a Miguel. Qualquer correspondência poderia ser interceptada por Ricardo. Em vez disso, foquei em preparações sutis. Fiz turnos extras, explicando a Ricardo que Dona Rosa estava com pouco pessoal. O dinheiro adicional ia direto para meu fundo de fuga. Mentalmente, fiz um inventário das minhas posses, decidindo quais poucos itens poderia levar comigo. A aliança de casamento ficaria, que Ricardo a penhorasse se precisasse de dinheiro. As poucas joias herdadas de minha mãe eu levaria, pequenas, valiosas, fáceis de transportar. Roupas poderiam ser substituídas, mas fotografias não. Eu tinha algumas poucas, dos meus pais, da minha infância, de Miguel ainda bebê. Essas eu levaria comigo, dobradas dentro do único vestido que tinha bolsos. Conforme os dias passavam, eu ficava cada vez mais nervosa. Ricardo parecia beber menos e me observar mais. Será que tinha notado alguma mudança no meu comportamento? Será que minha esperança estava visível de alguma forma, me traindo com a leveza nos passos ou com um brilho nos olhos? Certa noite, cerca de uma semana antes da fuga planejada, ele me encurralou na cozinha. Você anda agindo estranho, disse, o hálito quente em meu rosto. Tem alguma coisa que quer me contar, Marta? Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Não, consegui dizer, mantendo os olhos baixos. Só estou cansada dos turnos extras. Ele agarrou meu queixo, me obrigando a olhar para ele. É melhor não estar planejando nenhuma besteira. Você sabe o que acontece com mulheres que tentam fazer seus maridos de bobos. Eu sabia. Já tinha visto de perto quando nossa vizinha, Dona Daniela, tentou deixar o marido em 1968. Ela acabou no hospital com a mandíbula quebrada e o marido disse a todos que ela havia caído da escada. Ninguém questionou. Não estou planejando nada? Sussurrei. Para onde eu iria? Não tenho ninguém. Ele estudou meu rosto por uma eternidade antes de me soltar com um empurrão. É bom que não tenha mesmo. Naquela noite, fiquei acordada ao lado dele, ouvindo sua respiração, me perguntando se 17 de abril não passava de uma fantasia que eu jamais realizaria. Eu estava sendo vigiada? Será que Ricardo havia interceptado a carta de Miguel? Será que meu filho já estava em Belo Horizonte, esperando por uma mãe que nunca chegaria? O medo quase me paralisou. Mas então, me lembrei de algo que li em um dos folhetos da doutora Cohen. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Eu tinha 3 escolhas. Poderia ficar e morrer lentamente nessa prisão chamada casamento. Poderia tentar fugir e talvez morrer rápido se Ricardo me pegasse. Ou poderia confiar no plano, confiar no meu filho e talvez, apenas talvez, finalmente viver. Conforme a semana avançava, fiz meus preparativos finais em absoluto segredo. Escondi pequenas quantias de dinheiro em diferentes lugares no meu corpo, costurados na barra do uniforme, enfiados no forro do sapato de trabalho, dobrados em um absorvente que eu sabia que Ricardo nunca tocaria. Memorizei horários de ônibus, comentei casualmente com Dona Rosa que talvez precisasse de uns dias de folga para um procedimento feminino. Ela assentiu com simpatia, sem fazer perguntas, e então, de repente, era véspera, 16 de abril de 1964. Mais uma noite naquela casa, mais uma noite de fingimento, mais uma noite de medo. Enquanto servia os clientes na lanchonete, me despedia em silêncio de cada rosto familiar. Adeus à cabine onde o Sr. Anderson sentava todas as manhãs com seu jornal e café preto. Adeus à mesa do canto onde as senhoras do salão de beleza se reuniam às quartas
para torta e fofoca. Adeus a Dona Rosa, que tinha sido o mais próximo de uma amiga que eu tivera em 15 anos. Eu não ousava contar a ninguém que estava partindo. Quanto menos pessoas soubessem, mais seguros estariam Miguel e eu. Naquela noite, preparei a refeição favorita de Ricardo, carne assada com batatas e cenouras. Vesti o vestido azul que ele gostava. Ri das suas piadas, por mais repugnantes que fossem. Fui a esposa submissa perfeita. Uma última performance antes da queda do pano. Quando ele me pediu outra cerveja, obedeci sem reclamar, mesmo enquanto minha mente gritava que aquela seria a última vez que eu serviria aquele homem. Ao entregar a garrafa gelada, nossos dedos se tocaram brevemente. Ele levantou os olhos para mim e, por um momento, vi um lampejo do jovem encantador que um dia me conquistara, mas logo desapareceu, substituído pelo olhar duro do estranho em que se transformara. "Por que está sorrindo?" ele exigiu. Eu nem tinha percebido que estava. Corrigi minha expressão rapidamente, só pensando em como vou costurar aquele rasgo na sua camisa de trabalho amanhã. Menti com naturalidade, anos de prática tornando a mentira perfeita. Ele resmungou, aparentemente satisfeito, e voltou à atenção para ir à televisão. Mais tarde, enquanto lavava a louça, olhei pela janela da cozinha para a noite do sertão. As estrelas brilhavam intensamente contra o céu negro. Em algum lugar lá fora, meu filho estava me esperando. Depois de 15 anos de escuridão, a aurora finalmente se aproximava. Amanhã, a carta que havia mudado tudo cumpriria sua promessa. Amanhã, eu finalmente estaria livre. Há momentos em que o tempo parece parar, quando o passado e futuro colapsam em um único batimento de possibilidade. 17 de abril de 1974 amanheceu como qualquer outro dia em Minas Gerais. O sol nascendo dourado e impiedoso sobre a paisagem do sertão. Mas para mim, era o dia em que o mundo mudaria para sempre. Acordei antes de Ricardo, meu corpo inteiro vibrando de adrenalina. Mal tinha dormido, flutuando em sonhos nervosos. O relógio marcava 5h17, ainda escuro lá fora. A casa silenciosa, exceto pela respiração pesada de Ricardo ao meu lado. Fiquei imóvel, ensaiando o plano na mente. Ricardo sairia para o trabalho na construção às 6h28h30. Eu iria para a lanchonete como de costume para o turno da manhã. Ao meio-dia, diria à Dona Rosa que não estava me sentindo bem. Não seria mentira completa, já que meu estômago já estava revirando de ansiedade. Então, em vez de ir para casa, pegaria o dinheiro escondido debaixo das tábuas do armário, recolheria a pequena mala que eu tinha guardado atrás do aquecedor da garagem 3 dias antes e caminharia até a rodoviária do centro. Se tudo corresse conforme o planejado, eu estaria em Belo Horizonte às 15h30. Ligaria para o número que Miguel havia fornecido. Na hora do jantar, eu estaria com meu filho pela primeira vez em 15 anos. Tão simples no papel, tão aterrorizante na realidade. Ricardo se mexeu ao meu lado e fechei os olhos imediatamente, fingindo dormir. Ele resmungou, virou-se e a cama rangeu quando se levantou. Escutei seus passos indo ao banheiro, o som da água correndo, a descarga, sons comuns de uma manhã que tinham sido a trilha sonora da minha vida aprisionada. Esperei até ouvi-lo na cozinha antes de me levantar, vestindo rapidamente o uniforme que havia separado na noite anterior. Nada de incomum, nada que despertasse suspeita. Desci e o encontrei, preparei seu café, fritei seus ovos, passei manteiga na torrada, a mesma rotina que já havia repetido milhares de vezes. "Vai trabalhar até tarde hoje?" Como acontece? Que perguntou Ricardo sem levantar os olhos do jornal. Meu coração falhou uma batida. Não. Só o turno da manhã. Por quê? Ele deu de ombros. Aceita isso. Achei que a Dona Rosa pudesse precisar de ajuda extra.
É sexta-feira. Ela não falou nada. Respondi, mantendo a voz firme enquanto minha mente disparava. Ele suspeitava? Teria interceptado a carta de Miguel afinal? Bem, se ela pedir, aceite. Estamos precisando de dinheiro. Ele esvaziou a xícara de café, levantou-se e pegou a marmita no balcão. Não me espere se eu atrasar. Os caras falaram em tomar uma bebida depois do trabalho. O alívio inundou meu corpo. Ele planejava sair para beber, o que significava que não estaria me procurando até muito mais tarde. Até lá, eu já teria ido embora. Tenha um bom dia, disse, as mesmas palavras que eu repetira todas as manhãs por quase 2 décadas. Ele resmungou em resposta e saiu sem olhar para trás. A porta da frente bateu, ouvi o motor da caminhonete ligar e desaparecer estrada fora. Fiquei na cozinha, subitamente tomada pela enormidade do que estava prestes a fazer. Minhas pernas ficaram fracas e precisei segurar o balcão para me equilibrar. Eu realmente iria partir depois de todos aqueles anos de planos, sonhos e economia? Eu era corajosa o suficiente para atravessar aquela porta e nunca mais voltar? A carta de Miguel ainda estava escondida dentro do meu sutiã, perto do coração. Tirei-a e reli mais uma vez, extraindo força de suas palavras. Eu te amo, eu te perdoo. Volte para mim. Dobrei-a com cuidado e a coloquei de volta no esconderijo. Então lavei as louças do café, limpei o balcão e arrumei a sala. Um último ato da boa esposa que eu jamais seria de novo. Meu turno na lanchonete passou em um borrão. Eu agia no automático, servindo café, anotando pedidos, conversando trivialmente com os clientes de sempre. Cada vez que o sino da porta tocava, eu me sobressaltava, meio esperando ver Ricardo entrar furioso, de alguma forma ciente do meu plano, mas nunca era ele. Apenas clientes entrando e saindo em uma sexta-feira qualquer. Ao meio-dia em ponto, aproximei-me de Dona Rosa na chapa. Não estou me sentindo bem, disse, levando a mão ao estômago. Tudo bem se eu sair mais cedo? Ela semicerrou os olhos, preocupada. Você está pálida, querida. Vá para casa descansar. Obrigada, respondi e, por impulso, segurei a mão envelhecida dela. Por tudo, algo no meu tom pareceu alertá-la. Ela me estudou intensamente. Marta, está tudo bem? Por um instante, fui tentada a contar tudo. Sobre Miguel, sobre meu plano de fuga, sobre a nova vida esperando por mim em Curitiba. Mas quanto menos pessoas soubessem, mais seguros todos estaríamos. Está tudo bem, garantia ela. Acho que é só uma indisposição no estômago. Ela não pareceu convencida, mas assentiu. Cuide-se, ouviu? Troquei o uniforme no banheiro dos funcionários, colocando o vestido simples e o cardigan que havia levado comigo. Nada chamativo, nada memorável. Apenas mais uma mulher de meia-idade seguindo com sua vida. Em vez de virar à esquerda, em direção de casa, quando saí da lanchonete, virei à direita, em direção ao centro. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Cada passo me levava para mais longe do meu passado e mais perto do meu futuro. E a cada passo, eu esperava sentir uma mão no meu ombro, ouvir a voz de Ricardo exigindo saber para onde eu achava que estava indo. Mas ninguém me parou. Ninguém sequer me lançou um segundo olhar. O sol de Minas Gerais ardia impiedoso enquanto eu caminhava os 10 quarteirões até nossa casa. O bairro estava silencioso. A maioria das pessoas no trabalho, ou escondida do calor, contornei até os fundos, usei a chave escondida embaixo do vaso de flores e entrei pela porta da cozinha. A casa estava em silêncio, vazia. Fui direto ao armário do quarto, levantei a tábua solta do assoalho e recuperei meu fundo de fuga.
382 cruzeiros economizados em 15 anos de planejamento secreto. Guardei o dinheiro em diferentes bolsos da roupa, sem querer manter tudo em um único lugar. Depois fui até a garagem, afastei os equipamentos de jardim enferrujados e puxei a pequena mala que havia escondido dias antes. Dentro estavam algumas trocas de roupa, o medalhão da minha mãe, as poucas fotografias que eu não suportava deixar para trás e um livro de poesia que tinha sido meu companheiro nas noites mais escuras. Olhei uma última vez para a casa que tinha sido minha prisão por tantos anos. As cortinas desbotadas, o sofá afundado, a mancha de água, de água no teto que Ricardo prometera consertar 5 anos antes. Nada ali me pertencia. Não de verdade. Nada valia a pena ficar. Fechei a porta atrás de mim, sem olhar para trás. A caminhada até a rodoviária levou 20 minutos. Cada fiel passo parecia ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Era assim que os prisioneiros se sentiam ao serem libertados? Essa mistura estranha de descrença e esperança frágil? Na rodoviária, comprei minha passagem para Belo Horizonte, minha voz firme apesar do coração disparado. O funcionário mal me olhou, apenas deslizou o bilhete pelo balcão com expressão entediada. Eu não era ninguém especial, apenas uma mulher pegando um ônibus numa tarde de sexta-feira. O ônibus estava pela metade. Escolhi um assento no meio, nada chamativo, e coloquei a pequena mala no bagageiro acima. Quando o motor roncou e o ônibus deixou a estação, finalmente me permiti soltar o ar. Eu estava fazendo aquilo. Eu realmente estava fazendo aquilo. A paisagem de Minas Gerais passava pela janela, cactos do sertão, como sentinelas, formações rochosas vermelhas se erguendo majestosas ao longe, o céu azul, o infinito se estendendo para sempre. Por 15 anos, essa paisagem severa tinha sido o cenário do meu cativeiro. Agora era a moldura da minha libertação. A viagem até Belo Horizonte durou pouco mais de 2 horas. Quando o ônibus entrou no terminal, a ansiedade voltou com toda a força. E se Miguel não estivesse lá? E se tudo aquilo tivesse sido uma piada cruel ou um erro terrível? Com as mãos trêmulas, peguei minha mala e desci no movimentado terminal. Seguindo as instruções da carta de Miguel, encontrei um telefone público e disquei o número com dedos que pareciam não ser meus. Chamou 1, 2, 3 vezes. Minha garganta se fechou em pânico. Então, uma voz de mulher atendeu. Alô? Carolina. Minha voz falhou ao dizer o nome dela. Um suspiro do outro lado. Marta, é você? Sim, sussurrei. Estou aqui, estou em Belo Horizonte. A voz dela mudou, tornou-se firme, eficiente. Fique exatamente onde está. Chego em 15 minutos. Estou dirigindo um Ford Mustang azul. A linha caiu. E eu fiquei ali, segurando o telefone, os joelhos fracos de alívio e terror. 15 minutos. Depois de 15 anos, apenas mais 15 minutos. Mas sentei-me em um banco fora do terminal, a mala apertada no colo, observando cada carro que se aproximava. Um Mustang azul encostou na calçada e uma mulher desceu, alta, com cabelos castanhos tingidos de prateado. Carolina, minha irmã, 15 anos mais velha, mas instantaneamente reconhecível. Nossos olhos se encontraram e o tempo pareceu parar. Então, ela correu até mim e eu me levantei e nos agarramos uma à outra, chorando. Você veio? Ela repetia. Você realmente veio. Ele está aqui? Perguntei, procurando seu rosto. Miguel está aqui? Ela assentiu, enxugando as lágrimas. No hotel. Ele queria vir, mas achamos mais seguro que eu viesse sozinha, menos chamativo. Ela me ajudou a entrar no carro,
colocou minha mala no porta-malas e dirigiu com uma confiança que eu havia esquecido que mulheres podiam ter. As ruas de Belo Horizonte passavam borradas enquanto ela avançava pelo trânsito, lançando olhares ocasionais para mim, como se quisesse se certificar de que eu realmente estava ali. Onde ele está tão nervoso? Disse com um pequeno riso. Ele ficou andando de um lado para o outro no quarto o dia inteiro. Eu disse para ele nadar um pouco na piscina, tentar se acalmar, mas ele não quis sair caso você ligasse. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava apertada de emoção. Ele é incrível, Marta, continuou Carolina, talvez entendendo que eu precisava ouvir sobre meu filho. Brilhante, bondoso, teimoso até o fim. Isso ele puxou de você. Vai se formar como o melhor da turma no próximo ano. As empresas de engenharia já estão atrás dele. O orgulho encheu meu peito. Meu filho. Meu lindo menino que se tornara homem enquanto eu vivia outra vida. Ele me odeia. Por eu ter ficado longe tanto tempo? Perguntei com dificuldade. As mãos de Carolina apertaram o volante. Daí tal que odiou por um tempo, que quando era mais jovem. E não entendia. Mas agora não. Agora ele só quer a mãe dele de volta. O Hotel Central apareceu à frente, um prédio de vários andares com um letreiro de neon. Carolina estacionou, desligou o carro e segurou minha mão. Quarto 215, disse suavemente. Ele está esperando por você. Minhas pernas pareciam de água enquanto atravessava o saguão, pegava o elevador até o segundo andar, caminhava pelo corredor do quarto 215. Parei diante da porta, incapaz de levantar a mão para bater. E se ele se decepcionasse ao me ver? E se a realidade da mãe envelhecida e cansada não correspondesse à imagem que ele guardara todos esses anos? Antes que eu pudesse recuar, a porta se abriu. E lá estava ele, alto, mais alto do que eu imaginara. Ombros largos e o maxilar forte de Ricardo, mas com os meus olhos, os cachos da minha mãe. 20 anos, mas com algo antigo no olhar enquanto me fitava. Mãe, disse ele, e sua voz era a de um homem, não a do menino que eu guardava na memória. Miguel, sussurrei. Ficamos imóveis, um universo de perda e saudade entre nós. Então ele avançou e me envolveu nos braços, e eu fui engolida no abraço do meu filho. Você veio, disse em meu cabelo, ecoando as palavras de Carolina. Você realmente veio. E eu desmoronei. 15 anos de medo, coragem, sacrifício e perda se derramaram de mim enquanto eu o agarrava, soluçando como uma represa que se rompe. Ele me segurava. Esse jovem forte que um dia fora pequeno o suficiente para caber no meu colo, agora com suas próprias lágrimas caindo em silêncio. Me desculpe, eu repetia. Sinto muito por ter mandado você embora. Por ter ficado, por todos os anos perdidos. Ele se afastou um pouco, enquadrando meu rosto com as mãos. Mãos que agora eram maiores que as minhas. Mãos de homem. Não diga isso, afirmou com firmeza. Você salvou minha vida. Fez o que precisava fazer. Eu entendo agora. Carolina entrou silenciosa atrás de nós, fechando a porta. Nós três nos sentamos juntos enquanto a tarde virava noite, conversando, chorando, compartilhando as vidas separadas que tínhamos vivido. Miguel me mostrou fotografias, ele crescendo, se formando no colégio, seu dormitório na faculdade. Carolina completava as histórias que eu só conhecia pelas cartas. E agora? O que acontece agora?
Perguntei, finalmente dando voz à questão que me assombrava desde que recebi a carta de Miguel. Ricardo vai me procurar? Ah, deixe-o procurar, disse Miguel com uma dureza na voz que me lembrava demais o pai dele. Já pensamos em tudo. O apartamento em Curitiba está no nome de Carolina. O emprego foi arranjado por um amigo discreto e já consultamos um advogado sobre uma medida protetiva. A polícia de Belo Horizonte já está de olho na rodoviária caso ele tente seguir seus rastros. Mas não vamos ficar tempo suficiente para isso importar, acrescentou Carolina. Nosso voo para Curitiba sai amanhã de manhã. Curitiba, uma cidade de chuva, árvores e rios, um lugar onde Ricardo jamais pensaria em procurar por uma mulher que havia passado a vida inteira no sertão. E você? Perguntei a Miguel. Seus estudos em Porto Alegre? Ele sorriu. E naquele sorriso, reconheci um pedaço de mim. Vou me transferir para a Universidade Federal do Paraná no meu último ano. Vou estar aqui a apenas 30 minutos do seu novo apartamento. Era demais para absorver, perfeito demais para acreditar. Por que está fazendo tudo isso? Perguntei, tomada pela gratidão e pela generosidade deles. Miguel segurou minha mão, a expressão séria. Porque você é minha mãe. Porque durante 15 anos você suportou o inferno para me manter seguro. Agora é a minha vez de manter você segura. Mais tarde, naquela noite, depois que Carolina foi para o próprio quarto, Miguel e eu nos sentamos na sacada do hotel, olhando para as luzes de Belo Horizonte, tão diferentes das estrelas acima da nossa pequena cidade no interior, mas belas à sua maneira. Tenho algo para você, disse Miguel, tirando do bolso um pequeno ursinho de pelúcia gasto. O mesmo que eu havia colocado na mala dele 15 anos antes, quando me dei da no mandei embora. Tá, não. Você guardou? Sussurrei, recebendo-o com reverência. Claro que guardei. Era de você? Ele hesitou, depois acrescentou. Tem algo dentro. Virei o ursinho e percebi que a costura nas costas havia sido aberta e depois fechada com cuidado. Com delicadeza, desfiz os pontos e retirei um pedaço de papel dobrado. Era a fotografia que eu tinha dado a ele. A única imagem minha que tivera por 15 anos. Desbotada, amassada está e gasta de tanto ser tocada, mas ainda eu, sorrindo para a câmera com o bebê Miguel nos braços. Eu olhava para ela todas as noites antes de dormir, disse Miguel em voz baixa. Tinha medo de esquecer seu rosto. Não consegui falar através das lágrimas. Dobrei cuidadosamente a fotografia e tentei colocá-la de volta no ursinho, os dedos trêmulos lutando com a pequena abertura. Não precisa devolver, disse Miguel, cobrindo minhas mãos com as dele. Você está aqui agora. A coisa real. Naquela noite, dormi melhor do que em 15 anos, sabendo que meu filho estava seguro na cama ao lado, sabendo que o amanhã traria uma nova vida, longe do alcance de Ricardo. Pela primeira vez desde menina, permiti-me sonhar com um futuro. A manhã chegou clara e cheia de promessa. Ao deixarmos o hotel, seguimos para o aeroporto e embarcamos no avião para Curitiba. O tempo todo eu esperava que algo desse errado, que Ricardo aparecesse, que a polícia nos parasse, que aquele sonho lindo se despedaçasse. Mas nada deu errado. O avião decolou e Minas Gerais ficou para trás, a imensa paisagem do meu cativeiro encolhendo até virar um mosaico distante de montanhas e sertão. Olha, disse Miguel, apontando pela janela. Está chovendo lá adiante. Olhei por cima do ombro dele e vi as nuvens escuras e o brilho da chuva caindo. Chuva! Algo que eu quase tinha esquecido no clima árido do interior. Chuva para lavar a poeira, nutrir novos começos, me dar a chance de recomeçar. Enquanto o avião descia em meio às nuvens, em direção a Curitiba,
em direção à minha nova vida, pensei na carta que tinha mudado tudo. Como palavras no papel, finalmente me deram a coragem de partir, de me reencontrar, de voltar a ser mãe depois de 15 anos de braços vazios. Estendi a mão e segurei a de Miguel, maravilhada em como agora a mão dele engolia a minha, em como nossos papéis de alguma forma haviam se invertido. Ele, o protetor, eu, a protegida. Mas havia conforto nessa inversão. Havia uma verdade nisso. Eu o mantivera seguro quando pequeno e vulnerável. Agora ele me ajudaria a me manter segura enquanto eu aprendia a ser forte novamente. Bem-vinda ao lar, mãe, disse ele quando as rodas tocaram a pista molhada de Curitiba. Lar, não um lugar, mas uma pessoa. Meu filho, o menino que eu enviei embora para salvá-lo. O homem que voltou para me salvar. Aos 46 anos, a maioria das mulheres não estava começando do zero. Não reconstruía uma relação com um filho adulto que mal conhecia. Não aprendia a viver sem medo pela primeira vez em décadas. Mas a maioria das mulheres também não havia feito a escolha impossível que eu fizera tantos anos atrás. A escolha entre ficar com meu filho e mantê-lo seguro. A maioria não vivera com as consequências dessa escolha por 15 longos anos. Ao sairmos do aeroporto, sob a chuva suave de Curitiba, ergui o rosto, deixando as gotas se misturarem às minhas lágrimas. Água para lavar a poeira do sertão, para purificar o passado, para me batizar nessa nova vida. Miguel colocou o braço em volta dos meus ombros, me protegendo da chuva com a jaqueta. Está pronta? Perguntou. Olhei para meu filho, meu lindo filho crescido, que nunca deixou de me amar, nunca deixou de me procurar, nunca desistiu de mim, mesmo quando eu quase tinha desistido de mim mesma. Sim, respondi com a voz firme e clara. Estou pronta e juntos demos os primeiros passos rumo ao futuro que o amor tornou possível, que a coragem conquistou, que o perdão abençoou. Juntos, enfim, caminhamos para casa. Meus netos vivem dizendo que é impossível eu chegar a 1000 inscritos. Será mesmo? Vamos provar para eles juntos? Se inscreva agora e me ajude a mostrar que nunca é tarde para realizar um sonho.